Quando eu soube da existência do filme Rebellion, aquele que supostamente daria continuidade à história de Madoka Mágica, eu fiquei curioso. Ao fim da série original, a gente viu a Madoka se sacrificar e se tornar uma deusa pelo bem das garotas mágicas, para que elas pudessem viver sem o fardo de se tornar naquilo que elas tanto combatiam. E esse deveria ter sido o fim, tudo deveria ter sido resolvido com aquela conclusão, eu pensei. Mas eu tava errado, duplamente errado, pra ser sincero. Eu preciso começar esse vídeo confessando algo. Eu me equivoquei no vídeo anterior. Nele eu comentei com vocês que com o pedido da Madoka ela eliminou todas as bruxas do mundo e resetou as garotas mágicas. Mas teve uma coisa que eu deixei passar e que inclusive reforça o meu ponto sobre a série ser uma tragédia, que é a lógica do pedido dela. O pedido da Madoka na verdade fez com que uma vez que uma garota mágica chegasse no limite da sua Soul Gen, a Madoka viesse e arrebatasse a garota antes que ela se tornasse uma bruxa. E isso criou a chamada Lei do Ciclo. Não existe portanto mais bruxas no universo por dois motivos. O motivo 1 é que a Madoka eliminou todas as que já existiam naquele momento, e o motivo 2 é que sempre que uma garota mágica tá pra se tornar uma, a Madoka é informada e parte pra resgatar ela antes que a transformação ocorra. Porém, quando vemos essas duas questões, a gente percebe algo que foi onde eu me equivoquei. A Madoka não reseta as garotas mágicas, elas continuam existindo, porque mesmo que bruxas não nasçam mais, o pedido da Madoka não anula o surgimento de novos tipos de criatura que ameaçam o mundo. O final da série não é feliz. A Madoka não salva o mundo do mal. Ela só salva as garotas mágicas do destino de se tornarem bruxas, resultando na realidade que a gente vê no próprio fim da série mesmo. Um mundo sem a Madoka, onde só a Homura se lembra dela, e onde garotas mágicas ainda existem, mas bruxas não, dando lugar a uma nova criatura, os espectros. E a Sayaka morrer no fim do anime original, algo que eu não cheguei nem a citar, olha que mancada, acontece porque a Soul Gem dela chega no limite mesmo. Daí a Madoka arrebata ela seguindo com a lei do ciclo. Agora sim, com isso esclarecido, a gente pode falar sobre como Madoka Rebellion é devastador. Madoka Rebellion, como eu disse, é uma sequência do anime, e levando tudo que a gente teve de informação até aqui, ele começa de uma maneira estranha. A gente tem o nosso grupo principal, a Madoka, a Sayaka e a Kyoko, tá? Todas elas são garotas mágicas e enfrentam as ameaças da cidade, os pesadelos. E é quando uma Homura tímida de óculos e trança chega transferida pra sala delas e a gente descobre que ela também é uma garota mágica, ok. E todas elas são aliadas da Mami, beleza, mas calma, que mascote é esse com a Mami? Hã? É mais ou menos essa a experiência de assistir esse filme. Vamos com calma, o que a gente tem até aqui? De alguma forma tem alguma coisa errada, é indiscutível. O nosso grupo tá completo, todas se dão super bem, a Sayaka e a Kyoko inclusive são extremamente amigas no caso com benefício de relacionamento amoroso em tempo integral. A Charlotte é a mascote da Mami, aliás elas chamam ela de Bebe, e tudo parece bem, elas enfrentam os chamados pesadelos, mas a vida parece tranquila, bem tranquila. Óbvio que tem algo errado. E aquela que estranha tudo isso que tá rolando é a nossa menina Homura. Ela é que nos dá o alívio de não sermos os únicos a sentir que tudo tá estranho. As pessoas parecem diferentes, as nossas heroínas parecem diferentes, e em meio a esse estranhamento ela começa a investigar isso e decide conversar com a Kyoko, que era quem mais parecia deslocada. E ela convence a garota a ir pra sua antiga cidade investigar a origem do que tá rolando. Elas pegam um ônibus e partem, mas tem algo estranho. Uma vez que elas estão se aproximando, o ônibus muda de destino de repente. Elas pegam outro e a mesma coisa acontece. Elas tentam ir a pé, mas o caminho muda sozinho. No fim, a Kyoko concorda com a Homura de que tem algo muito estranho com as memórias delas e com essa dimensão que elas estão, mas elas não conseguem concluir do que se trata e a cena acaba por aí. Depois das duas se separarem, a Homura divaga sobre tudo isso e chega à conclusão de que a causa do que tá rolando é provavelmente um labirinto de bruxa, que ela e as outras foram forçadas a esquecer de tudo que rolou e que memórias falsas foram implantadas nelas por essa bruxa. Mas espera, como assim bruxa? Não existe mais bruxa nesse universo, não? Pois então, não deveria, né? Mas calma lá. Com essa suspeita, a Homura vai até a Mami e a questiona de como a Bebe foi parar com ela. Afinal, até onde a gente sabe, a Bebe era uma bruxa. Então isso faz dela o chute mais óbvio. A conversa, porém, não chega até onde a Homura desejava e ela parte num novo plano. Ela congela o tempo e tenta matar a Bebe para dar fim ao labirinto. Mas a Mami se mantém conectada à Homura e não é afetada pelo seu poder. Isso leva as duas a se enfrentarem. E a Homura faz de tudo para se livrar da Mami sem ter que matar ela para poder acabar com a Bebe. E é quando...
Em meio a isso, a Sayaka surge e leva a Homura embora e a gente descobre que ela se lembra de tudo. E ela fala pra Homura sobre como o objetivo da suposta bruxa que mantém esse labirinto funcionando não é vitimizar as meninas, mas sim provavelmente manter as coisas nesse estado que elas estão, com as 5 juntas enfrentando os pesadelos de novo e de novo, mas sem que esse se torne uma grande ameaça. E nisso a Sayaka suspeita da Mami ser a bruxa porque a mesma tinha dito antes que a vida que todas elas estão vivendo nesse momento é tudo que ela queria. Mas é quando a Sayaka comenta que talvez essa bruxa esteja certa e que esse labirinto não seja algo ruim, que a Homura tem um estalo e percebe que nesse mundo 3 pessoas simplesmente não deveriam existir: a bruxa que criou o labirinto, já que bruxas não existem, a Bebe pelo mesmo motivo, e a Sayaka, que se lembra das bruxas. E é nisso que a suspeita cai em cima dela. Quem que é essa menina que disse a Sayaka? Será que é ela mesmo? Nesse ponto não dá pra ter certeza. As duas então entram em conflito, mas a suposta Sayaka escapa. E o clima das coisas dá uma amenizada. E por falar em amenizada, a Homura segue vagando e é quando a Madokinha encontra ela. E a mina já chega como? Atacante, pronta pro vapo. Aí porque elas são boas amigas. Boas amigas ao caralho. Isso aí tem nome a putaria. Madoka, a maior comedora de gótica da história. Não pode ver uma gótica que já vai como? Tome. Mas ok, memes à parte, mas viadagem não, até porque é justamente esse o laço que une a todos nós. Essa cena é na verdade bem triste. A Homura desabafa com a Madoka sobre a dor de ser a única a se lembrar dela, que ela em certo ponto passou a acreditar até que a Madoka talvez fosse uma invenção da cabeça dela, e isso só tornou tudo pior. Mas ela conta como se tudo isso tivesse sido um sonho dela, e tudo fica ainda mais pesado quando a Madoka diz pra ela que não faria algo assim porque ela não suportaria se ver longe de todas as pessoas que ela ama. E é nesse momento que a gente se dá conta do quanto que o desejo dela foi difícil, foi doloroso. Ela menciona isso como se fosse a pior coisa que poderia acontecer com ela, algo que ela não teria coragem de fazer nem se o universo inteiro dependesse disso. Mas a gente viu na série que isso não é verdade, que no momento em que isso foi necessário, a Madoka foi sim capaz de fazer esse sacrifício tão cruel pra ela. Voltando à cena, depois da conversa com a Madoka, os pontos estão quase ligados e a resposta tá a um palmo de distância pra Homura. Ela liga pra Kyoko e depois de conversar com ela já tem quase certeza do que tá rolando. Ela só precisa fazer um último teste. Ela larga sua Soul Gem e se afasta o suficiente dela, e nada acontece. Ela atira na Soul Gem até destruir ela, e nada. E nesse momento ela tem certeza. A bruxa que criou esse labirinto foi ela mesma. Uma vez tendo chegado na resposta, o Kyubey surge para explicar como tudo aconteceu. No mundo real, a Soul Gem da Homura tinha chegado no seu limite, e foi quando o Bostinha aí decidiu fazer um teste. Ele colocou a Gem num ambiente isolado e travou a Homura no último momento antes da transformação dela numa bruxa. E nesse foi que ela acabou criando o labirinto. A Madoka estar lá foi uma tentativa da própria deusa de resgatar a Homura dele, mas uma vez dentro, ela se esqueceu do seu objetivo e virou só uma Madokinha comum. E quando perguntado pela Homura, o Kyubey diz que o motivo disso tudo era para comprovar a lei do ciclo, já que segundo ele era até então só uma hipótese, né? Só a Homura sabe que isso realmente aconteceu. A Homura emputece com isso porque significava que os merda dos incubador queriam tentar controlar a Madoka caso a lei do ciclo existisse de fato, e ela tenta matar ele e dar um fim nesse mundo. O Kyubey tenta convencer ela de não fazer isso porque se fizer ela vai condenar a própria alma ao desespero, já que morrendo no labirinto ela não vai poder ser alcançada pela lei do ciclo. Mas ela não liga, porque se a Madoka se lembrar do motivo de ter entrado no labirinto, ela vai ficar à mercê dos incubadores e eles vão usar o poder dela para reverter tudo ao que era antes, já que a dinâmica das garotas mágicas virarem bruxas era a fonte ideal de energia desejada por eles. Então a Homura resiste, não importa o quão terrível seja, o quanto doa, o quanto seja assustador, ela resiste e se torna uma bruxa dentro desse mundo. As outras chegam, mas mesmo quando o Kyubey tenta convencer a Madoka de que ela pode salvar a amiga, elas viram a cara pra ele. Mas elas ainda assim partem pra salvar a Homura. Tá, isso não tava nos planos dela, porque em meio a isso a Madoka se lembraria de tudo e acabaria do jeito que os incubadores queriam de qualquer jeito. Mas o porém vem quando nesse momento a gente descobre que a Sayaka e a Bebe também são parte da lei do ciclo. Então mesmo salvando a Homura e mesmo que a Madoka recupere as memórias, os incubadores não vão conseguir dominar ela porque as duas não vão deixar. O Kyubey não vai vencer. As meninas então combatem os pesadelos para poder alcançar o selo que os incubadores colocaram na Homura para prender ela no labirinto, e elas conseguem. A transformação da Homura é revertida, a Madoka se recorda de tudo e elas enfim podem voltar para a realidade, sem que haja interferência na lei do ciclo. E assim todas partem juntas. A Soul Gem da Homura termina de se corromper e a deusa Madoka vem para buscar ela. E é quando... そうね。ま
何よこれ。私だけのもの、まどかのためだけのもの。もう二度とあなたを離さない。 Vocês se lembram quando eu disse no primeiro vídeo que a gótica era problema? Pois então. A Homura reescreve o universo inteiro e vira uma safada demônio. Ela vira um demônio. Ela se torna o próprio mal. E dessa vez, ela é quem comanda os incubadores. Nesse universo, tudo ocorre dentro do domínio dela. E mesmo quando a Sayaka confronta ela, ela manipula a garota, dizendo para que só viva uma vida feliz nesse mundo e que nunca compre briga com ela. Nesse universo, a Madoka é a aluna transferida. E quando ela quase se recorda de quem é, a Homura impede. Afinal, esse é o mundo perfeito dela. Nesse, a Sayaka e a Kyoko estão vivas. A Mami e a Bebe também. E acima de tudo, nesse mundo, ela e a Madoka podem ficar juntas. Pelo menos até que chegue o dia em que a própria Madoka se torne inimiga dela. Mas enquanto isso não acontece, vamos só apreciar a nossa querida bruxa demônia dançando diante de um Cube todo fudido. Que visão. O filme acaba e a reação da esmagadora maioria de nós é a mesma: confusão e choque absoluto. Pois é, Madoka Rebellion pega a gente de surpresa, principalmente o final, ao nos revelar que a Homura que nós sempre tínhamos como heroína é egoísta. Ela não quer o bem da Madoka, a felicidade dela, ela quer a Madoka. Ela ama a Madoka como a nenhuma outra, mas o seu amor não é bom, ele é nocivo, ele é possessivo. Ela passa por cima do desejo da garota, tudo para que possa tê-la no fim. Ela se torna um demônio só para que possa criar um mundo junto a da Madoka, sem nem se importar com as garotas mágicas que voltariam a se tornar bruxas sem a lei do ciclo. Nada mais importa. Só a Madoka, ali com ela. Mesmo que seja temporário, como a gente mesmo vê quando ela diz que um dia elas vão se tornar inimigas. Mas isso vai ficar pro novo filme que sai esse ano no Japão, então deve chegar ano que vem pra gente. Então vamos aguardar e ver o que ele vai nos trazer. Agora sobre Rebellion, cara, o que eu posso dizer? Primeiro eu queria dar ênfase ao caos visual desse filme, que o anime já trabalha pra caramba, mas aqui não tem como, é simplesmente lindo. O estúdio Shaft é genial, as excentricidades que esse pessoal coloca em todas as suas produções, nenhum outro consegue. A cena da música do bolo do início também é a coisa mais divertida e lindinha que eu já vi. Eu devo ter voltado nela umas 3 vezes enquanto assistia. Fora isso, o maior de todos os problemas do filme é não assumir logo de uma vez por todas o relacionamento da Kyoko com a Sakura. Papo reto. Literalmente casadas. No mais, eu não sei se eu acabei deixando de novo algum ponto em aberto, alguma coisa de fora ou me equivocando, então se tiver alguma coisa que você achou que eu deixei de falar ou que eu falei bobagem, por favor me corrija. E é isso. Obrigado por assistir até aqui, aquelas coisas de sempre, like, comenta alguma coisa, bora conversar, me segue no Insta pra atualizações e tchau, tchau.